Está no ar, o Jornal Regional. Estamos iniciando mais um ano do nosso Jornal Regional. Após o período de férias, onde você acompanhou a nossa retrospectiva, nós retomamos hoje o nosso trabalho, trazendo para você as notícias de Teresópolis, Guapimirim, Magé, Petrópolis, Macaé, Rio das Ostras e muito mais. Confira com a gente os destaques da edição de hoje. Ministra Rosa Weber nega pedido de liminar de Magé, Guapimirim e São Gonçalo sobre os royalties do petróleo. Rio das Ostras fez vistoria em parque de diversões onde quase aconteceu o acidente. Ponte recuperada e trânsito liberado em rua de Teresópolis. Confira detalhes das posses do presidente Lula e do governador Cláudio Castro. O Brasil e o mundo se despedem de Pelé, o rei do futebol. Você confere ainda outras notícias das cidades e do Brasil a partir de agora no nosso Jornal Regional. Bom, iniciamos esta edição voltando das férias, agradecendo a sua audiência durante todo o ano de 2022 e convidando a continuar conosco no ano de 2023. Bom, nós lembramos, que durante esse período de férias do Jornal Regional aconteceram vários fatos no mundo e no Brasil. Tivemos aí inúmeros protestos na frente dos quartéis, que acabaram não resultando no que esperavam os manifestantes, pois nesse domingo, dia 1º de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva foi empossado como novo presidente. E a gente vai trazer mais detalhes durante esta edição. Também tivemos a perda do Edson Arantes do Nascimento, ou Pelé, o rei do futebol, o brasileiro mais conhecido de todos os tempos. Também tivemos, principalmente para a Igreja Católica, a perda do Papa Bento XVI. Nós vamos falar sobre esses assuntos na edição de hoje e também trazer algumas informações dos últimos dias nas cidades. A gente começa com uma decisão que não foi boa para municípios que reivindicam uma melhor divisão dos royalties do petróleo no estado do Rio de Janeiro. Isso porque a presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, negou o pedido apresentado em liminar dos municípios de São Gonçalo, Magé e Guapimirim para voltarem a receber maiores parcelas de royalties de petróleo. A decisão da ministra Rosa Weber aconteceu no dia 21 de dezembro e foi publicada oficialmente na segunda-feira, dia 26. Com isso, ficou mantida a divisão dos royalties estipulada. As regras dos repasses haviam sido alteradas pela Justiça de Brasília em 19 de julho, a favor dos outros 3 municípios, São Gonçalo, Magé e Guapimirim, tirando recursos de Maricá, Niterói e Rio de Janeiro. Em 14 de setembro, porém, a presidente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, derrubou a mudança, evitando prejuízos milionários, segundo ela, aos cofres para a capital do estado e também para Niterói e Maricá. São Gonçalo, Magé e Guapimirim buscam a inclusão na zona de produção principal do estado, em vez da zona secundária na qual estão classificadas, e assim obter maior compensação financeira decorrente da extração de petróleo na região. Para isso, Niterói, Rio de Janeiro e Maricá teriam suas parcelas de repasse reduzidas, após a mudança ter sido inicialmente aprovada pelo juiz Frederico Botelho de Barros Viana, substituto da 21ª Vara Federal Civil de Brasília. O município de Niterói recorreu ao STJ e conseguiu reverter. Bom, o período é de festa, mas Rio das Ostras permanece atenta ao controle da Covid-19. O município segue com a repescagem de vacinação contra o coronavírus nas unidades de saúde e amplia o atendimento no polo da Secretaria de Turismo na primeira semana de 2023. A partir desta segunda-feira, dia 12 de janeiro, também será aplicada a segunda dose da vacina Pfizer Baby para crianças de 6 meses a 2 anos, portadoras de comorbidades. De 2 a 6 de janeiro, segunda a sexta, a imunização contra o coronavírus acontece nos postos de saúde
por escala das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. No polo, em anexo à Secretaria de Turismo, o atendimento ocorre de segunda a sábado, dia 2 a 7 de janeiro, das 8 às 18 horas. Para se vacinar, é necessário levar um documento de identificação, CPF ou cartão do SUS e comprovante de vacinação físico ou virtual. Todas as doses de repescagem estão disponíveis para a população. Bom, agora vamos falar de um caso que foi divulgado pelo portal Cidade 24 Horas, parceiro do Jornal Regional, onde uma criança ficou em risco durante o momento em que estava num brinquedo de um parque de diversões localizado em Rio das Ostras. Bom, foi feita uma visita pela Prefeitura, com a participação de representantes do CREA, e foram encontradas irregularidades na equipe formada por técnicos do PROCON, Defesa Civil e Coordenadoria Geral de Fiscalização de Postura, com o FIS de Rio das Ostras. A vistoria foi no último dia 29, quinta-feira, no parque de diversões que estava instalado no Jardim Marileia. A visita teve o objetivo de averiguar denúncias do incidente ocorrido no dia 28, quando supostamente um brinquedo colocou em risco a segurança de um usuário. Na vistoria, que contou com a participação do CREA-RJ, os fiscais encontraram algumas irregularidades e o parque foi notificado. O empreendimento tinha alvará de funcionamento da Prefeitura, uma vez que havia apresentado todos os laudos técnicos de mecânica, engenharia elétrica, segurança, etc. Durante a visita, os fiscais verificaram todas as documentações e as licenças de autorização para o funcionamento. Entre as irregularidades encontradas estava a ausência de informações de segurança no brinquedo kamikaze, falta de manutenção e de cinto de segurança em alguns carrinhos do autopista, o famoso bate-bate, e falha de funcionamento no brinquedo Happy Mountain. Os fiscais do PROCON também identificaram que a parte elétrica ligada ao gerador que alimenta os equipamentos encontrava-se com livre acesso, que poderia ocasionar um acidente. O responsável pelo parque foi orientado a cercar esta área. Após a notificação, o proprietário tem um prazo para responder sobre o incidente ocorrido no local, apresentando o relatório técnico e regularizando as falhas apontadas pelos fiscais. O município de Guapimirim abriu novas inscrições para o curso pré-militar gratuito. O prazo vai até o próximo dia 8 de janeiro. O curso é um preparatório para quem deseja seguir carreira militar como aprendiz de marinheiro e fuzileiro naval, sendo destinado a homens e mulheres de 17 a 21 anos, completados até dezembro de 2023 e que tenham o ensino médio completo. As aulas serão oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação e acontecerão na Escola Municipal Maximino José Pacheco, no centro da cidade. E por falar em Guapimirim, a Prefeitura divulgou vídeo sobre pré-matrícula na rede municipal de ensino. Confira mais detalhes com a repórter da Prefeitura. A educação em Guapimirim continua inovando com a tecnologia. Pela primeira vez na história, a pré-matrícula do seu filho será online. De qualquer computador ou até mesmo pelo seu celular, pais e responsáveis poderão acessar o site e fazer a pré-matrícula na rede municipal de ensino. Após concluir a pré-matrícula, vai ser gerado um número com o qual você poderá acessar a página para acompanhar o status da solicitação. Com a confirmação da vaga, o responsável terá que se dirigir ao colégio, munido dos documentos listados no comprovante de inscrição para a efetivação da sua matrícula. Tudo isso para acabar com as filas de espera na porta das escolas. E atenção! Se o responsável não tiver o acesso online, poderá fazer a pré-matrícula na própria escola, acessando de lá o site e facilitando assim a efetivação no sistema. O critério para conseguir a vaga é pela ordem de inscrição. O site estará disponível a partir de meia-noite do dia 17 de janeiro. 2023 é com mais educação. Nós vimos aí a reportagem com a Larissa Calvo, do município de Guapimirim, e agora vamos falar de Teresópolis, onde foi entregue na semana passada à população teresopolitana a obra de reconstrução da ponte da rua Jorge Lócio, no bairro do Alto. Dessa maneira, devolvendo a trafegabilidade e o acesso de veículos e moradores à região. A ponte cedeu no mês de dezembro, após fortes chuvas na cidade, e provocou a interdição
da passagem de veículos e até de pedestres, causando transtornos aos moradores da região. Bom, agora nós vamos falar sobre outras informações das cidades. A empresa municipal Condep, em Petrópolis, inscreve até o próximo dia 8 para o concurso público com diversas vagas. A prefeitura relembrando esse período e destacando também que nos últimos 10 meses a companhia recolheu mais de 800 toneladas de entulho das ruas da cidade. Muita coisa ainda proveniente das chuvas do início de 2021. A Prefeitura de Macaé anunciando, a partir desta terça-feira, dia 3 até o dia 8, na orla da Praia dos Cavaleiros, a realização da Feira do Polo de Artesanato de Macaé. O espaço vai estar funcionando de terça a sábado, das 10 da manhã às 9 da noite, e domingo, de 10 da manhã às 7 da noite. Bom, e nós tivemos nesse domingo, dia 1º de janeiro de 2023, como havíamos informado no início dessa edição, a posse do presidente eleito, agora presidente da República empossado, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, enquanto vemos aí imagens desse dia movimentado, onde houve um clima de democracia, a gente sabe que há muitos questionamentos de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro com relação aos resultados das urnas eletrônicas, mas a verdade é que durante todo esse período não foram apresentadas nenhuma evidências ou provas que pudessem dizer que houve fraude nas urnas. O próprio Ministério da Defesa do presidente Jair Bolsonaro fez uma auditoria nas urnas e comprovou, nas urnas que foram verificadas, os resultados condizentes com aquilo que foi apontado no relatório final das eleições. Então, a gente tem que seguir agora a vida e, óbvio, esperar que o governo do presidente Lula, esse seu terceiro mandato, não repita erros de gestões anteriores e consiga repetir, aí sim, acertos de gestões anteriores. Como o presidente Jair Bolsonaro, que deixou o mandato, o Jair Bolsonaro teve erros e acertos no seu mandato. Lula, nas suas outras duas passagens, também. Agora, a gente tem, como cidadão, que torcer para que ele acerte. E, óbvio, como imprensa, apontar erros e acertos, como fizemos no governo que terminou, como fazemos nos governos municipais, como fazemos nos governos, no governo estadual, nas casas legislativas e etc. É assim que tem que se construir um país melhor. E agora a gente confere uma matéria da TV Brasil sobre a posse do presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu a rampa do Palácio do Planalto pela terceira vez nesse domingo e recebeu a faixa presidencial das mãos de representantes do povo brasileiro, entre eles uma criança negra, um indígena, uma mulher negra e uma pessoa com deficiência. Lula afirmou que governará para todos, olhando para um futuro comum. Vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todos e todas, olhando para o nosso luminoso futuro em comum e não pelo retrovisor de um passado de divisão e intolerância. O presidente Lula se emocionou ao comentar a situação de fome que atinge milhões de pessoas em todo o país. Ele prometeu trabalhar para combater o abismo existente entre ricos e pobres e fazer desse trabalho a marca do novo governo. Eu e o meu companheiro vice-geraldo Alckmin assumimos hoje, diante de vocês e de todo o povo brasileiro, o compromisso de combater dia e noite todas as formas de desigualdade no nosso país. Desigualdade de renda, desigualdade de gênero e de raça, desigualdade no mercado de trabalho, na representação política, nas carreiras do Estado, desigualdade no acesso à saúde, à educação e demais serviços públicos, desigualdade entre a criança que frequenta a melhor escola particular e a criança que engraxa sapato na rodoviária sem escola e sem futuro. Lula pregou ainda a união da sociedade e falou em esquecer as diferenças para reconstruir o país. Não é hora para ressentimentos estéreis. Agora
É hora de o Brasil olhar para frente e voltar a sorrir. Vamos virar esta página e escrever em conjunto um novo e decisivo capítulo da nossa história. Ao finalizar o discurso, Lula reforçou o chamado para que toda a sociedade seja atuante no combate à desigualdade social. Junte-se a nós num grande mutirão contra a desigualdade. Quero terminar pedindo a cada um e a cada uma de vocês que a alegria de hoje seja a matéria-prima da luta de amanhã e de todos os dias que virão. Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que os nossos adversários mais temem. A verdade que se sobrepôs à mentira, a esperança que venceu o medo e o amor que derrotou o ódio. Viva o Brasil e viva o povo brasileiro! Quem também tomou posse foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, no Palácio Tiradentes. O governador reeleito tomou posse e, depois da posse, voou para Brasília para acompanhar a posse também do presidente Lula. Mas agora vamos conferir um pouco do que foi a solenidade no Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro e o vice Tiago Pampolha tomaram posse em cerimônia realizada neste domingo no Palácio Tiradentes, antiga sede do Legislativo Fluminense. Participaram do evento diversas autoridades, como deputados estaduais, federais, futuros secretários estaduais e representantes do Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Justiça. Durante a sessão, que foi conduzida pelo presidente da Alerj, deputado André Siciliano, o governador Cláudio Castro destacou as dificuldades enfrentadas nos primeiros anos de governo. Em entrevista coletiva, Castro falou sobre a expectativa e os desafios para os próximos 4 anos de mandato. Entre os pontos abordados na entrevista estão o combate ao feminicídio, a reabertura do teleférico do Alemão e a instalação de câmeras nos uniformes dos policiais. Eu sempre disse que eu era radicalmente contra as câmeras nos batalhões de operação, sobretudo de operação especial. Até porque nós não temos a maturidade enquanto sociedade ainda, nem de guardar coisas em segredo de justiça. Imagina guardar imagem que coloque a vida do policial em risco, quando o criminoso sabe a estratégia da polícia, a vida daquele policial passa a ficar em risco. Então, como sociedade, nós não temos essa maturidade ainda, por isso nós do governo do Estado somos radicalmente contra. Vamos recorrer até o fim, lutaremos judicialmente em todas as instâncias para que não sejam colocados, e o resto já está sendo cumprido o cronograma, aquele cronograma colocado lá atrás, Henrique, já está sendo cumprido, tanto que mais de 9.000 policiais hoje já usam a câmera diariamente. Castro foi o único governador dos estados do Sudeste a comparecer à posse de Lula. Tarcísio de Freitas, do Republicano, de São Paulo, Romeu Zema, do Partido Novo, de Minas Gerais, e Renato Casagrande, do PSB do Espírito Santo, alegaram conflitos de horário por causa das próprias posses. O governador do Rio cumpriu na manhã de domingo a cerimônia na Assembleia Legislativa, que nós vimos agora, e voou para Brasília. Ele deixou para segunda-feira, esta segunda solenidade, onde estará dando posse aos seus secretários e será destaque nos próximos programas do nosso jornalismo. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta você confere outras notícias das cidades, plantão policial e previsão do tempo. Lugar de Mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher.
A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las. Isso aqui. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje, Brasil, sede de experiências incríveis. A gente chega para o segundo bloco do nosso Jornal Regional e destacando o Réveillon na cidade do Rio de Janeiro, que, segundo estimativas da Prefeitura, reuniu 3 milhões de pessoas. Só em Copacabana, o público foi superior a 2 milhões. Outros palcos da cidade reuniram o restante dos convidados dessa festa. Com isso, somando a esses 3 milhões de pessoas celebrando o Réveillon no Rio de Janeiro. Os números foram divulgados pela Prefeitura e são o resultado do somatório do público que foi curtir a festa nos 9 palcos espalhados pela cidade. Somente em Copacabana, como nós falamos, cerca de 2 milhões de pessoas numa noite que marcou a retomada da festa em seu modelo tradicional, com shows, fogos e público, após 2 anos da pandemia de Covid. O Réveillon teve pela primeira vez mais turistas do que moradores do Rio e Grande Rio durante a noite da virada aqui em Copacabana. De acordo com pesquisa realizada pela Rio Tour para identificar o público no Réveillon, 56% das pessoas eram turistas e 44% cariocas e moradores da região metropolitana. Dos 155 mil turistas estrangeiros, a maioria era de argentinos e chilenos. Na cidade de Magé, os festejos foram concentrados na praia de Mauá, contando com a presença do prefeito Renato Cozzolino e autoridades do Poder Público Municipal. Você confere aí algumas imagens da festa que teve direito ao show no grupo Barões da Pisadinha, um dos grandes sucessos da música brasileira no ano de 2022. A gente estará durante os próximos dias comentando também a entrada do Ano Novo em outras cidades da nossa abrangência aqui no Jornal Regional. Estão abertas as inscrições para o edital Magé de Muitas Culturas, um dia esperado para os agentes culturais magéenses, quando a Prefeitura de Magé abriu, na última terça-feira, dia 27, as inscrições para o edital Magé de Muitas Culturas, que havia sido lançado no dia 5 de novembro do ano passado e vai beneficiar 120 produtores culturais da cidade, com um fomento total de R$300 mil. O edital está disponível no site magé.rj.gov.br e as inscrições vão até o dia 25 deste mês de janeiro. Em Teresópolis, a Prefeitura anunciando a chegada de um veículo utilitário para atendimento social. O veículo foi adquirido pela Prefeitura com verbas do Fundo Municipal de Assistência Social e será utilizado pelo CREAS e também pelos CRAs para atender as principais demandas desses equipamentos públicos, como a abordagem social e ações itinerantes no interior do município. Falando agora de mais um incidente com trem da Supervia no ramal Guapimirim-Saracuruna. Aconteceu aí nesse final de semana o descarrilhamento de um trem em Suruí. E fica aí mais uma vez, quando a gente vê as imagens, aquele recado, né? Até quando essa malha ferroviária da região continuará sucateada, algo que acontece há décadas e que infelizmente
não recebe a devida atenção das autoridades, da Supervia, que é a concessionária, ou seja, de todos os agentes envolvidos nesse importante segmento do transporte público no estado do Rio de Janeiro e que é de grande importância para moradores de Guapimirim e Magé. Bom, vamos agora, no primeiro bloco, falamos sobre a posse do novo presidente Lula. A gente agora traz uma matéria que fala da última live de Jair Bolsonaro, ainda presidente da República. Ele que não passou a faixa presidencial, viajou para os Estados Unidos. Mas antes de fazer a viagem, ele fez uma live que acabou gerando polêmica entre seus aliados, entre seus seguidores. Muitos ficaram revoltados com o fato de não ter acontecido uma intervenção militar. Vamos conferir essa matéria sobre a live do ex-presidente. Jair Bolsonaro fez um balanço positivo da sua gestão, mesmo com os desafios impostos pela pandemia de Covid-19 e a guerra da Ucrânia. Carteira de habilitação, 5 para 10 anos. Fiéis, atendemos por volta de 1 milhão de garotos que tinham dívidas, que eram impagáveis para a grande maioria deles. Olha o ressurgimento do marco ferroviário do Brasil. Olha a BR do mar. O Auxílio Brasil, por ocasião auxílio emergencial, por ocasião da Panvid, da Covid. Água para o Nordeste. O presidente também falou para os manifestantes em frente aos quartéis. Disse que nada justifica atos de terrorismo e que se recolheu após o segundo turno para não tumultuar o país. Qualquer medida de força sempre é uma reação. Você tem que sempre buscar o diálogo para resolver as coisas. Não pode dar um soco na mesa e não se discute mais esse assunto. Isso tudo trouxe aí uma massa de pessoas para as ruas, protestando. Desde o dia seguinte do resultado das eleições. E essa massa, atrás de segurança, foi para os quartéis. Eu não participei desse movimento. Eu me recolhi. Eu acreditava e acredito ainda que fez a coisa certa de não falar sobre o assunto para não tumultuar mais ainda. Vamos trazer agora a previsão do clima-tempo, uma semana que começa abafada e com pancadas de chuva à tarde. Confira. Nesta segunda-feira, a circulação de ventos favorece as nuvens mais carregadas pelo sudeste do Brasil. Ainda tem a temperatura alta no período da tarde nas 4 capitais da região, mas essa formação de nuvens mais carregadas volta a provocar temporais isolados entre São Paulo, Rio de Janeiro e também Minas Gerais. Até mesmo na capital Belo Horizonte, tem previsão de chuva forte, com raios e trovoadas. Região de Vitória, ainda com bastante sol e temperaturas subindo pela manhã. Entre finzinho da manhã e começo da tarde, as nuvens carregadas já se espalham para a capital capixaba e pode chover forte entre tarde e começo da noite. Mesma condição para todo o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e nas áreas do noroeste do estado de Minas. Já no Rio de Janeiro, a chuva é mais irregular e isolada, acontecendo de forma passageira e de curta duração, sem previsão de grandes alertas. Pelo extremo nordeste de Minas, o tempo segue firme e ensolarado. Mínima prevista de 18 graus em Belo Horizonte e na capital paulista. A máxima chega a 29 graus em Vitória e também na capital mineira. Já em São Paulo, tempo abafado, com máxima chegando a 30 graus e bastante calor. No Rio de Janeiro, mínima prevista de 19. A máxima chega a 33 graus. Uma equipe da Guarda Municipal de Rio das Ostras salvou a vida de um bebê de 2 meses nesta quinta-feira, dia 29. 2 agentes estavam em patrulhamento quando receberam um chamado pelo rádio. Uma mãe, que é moradora de Jardim Marileia, estava desesperada e pedia ajuda para sua filha, que estava engasgada sem conseguir respirar. Os guardas chegaram ao local e aplicaram a técnica de Heimlich para que o bebê conseguisse voltar a respirar. Depois que a criança se restabeleceu e recuperou o ritmo da respiração, os guardas civis municipais a encaminharam para o hospital municipal a fim de receber os atendimentos médicos complementares. Felizmente, a bebê passa bem, uma ação aí que merece os nossos elogios, os nossos parabéns e que salvou o final de ano de uma família, Imagina que tragédia poderia ter acontecido. Ainda falando de Rio das Ostras, a Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Nova Aliança, numa das últimas operações do final de 2022.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a ação aconteceu após uma denúncia anônima de que um homem estaria traficando para uma determinada facção. A polícia informou que o indivíduo foi encontrado com uma sacola com farta quantidade de drogas e dinheiro em espécie. 10 ligações clandestinas de água foram encontradas no bairro Tangará, em Cabo Frio, durante uma operação deflagrada pelo INEA, Instituto Estadual do Ambiente, em conjunto com a Polícia Ambiental. O fato ocorreu no final do ano de 2022 e os criminosos utilizavam as instalações para abastecer caminhões-pipa que eram levados para outras áreas da cidade e para a armação de Búzios. De acordo com o chefe de fiscalização do INEA, Alexandre Peçanha, os agentes foram recebidos a tiros pelos bandidos, o que impossibilitou que prisões fossem realizadas. Segundo ele, ao chegarem no local só tinha as marcas de tiro e o equipamento. O local é controlado pelo tráfico de drogas na região. As bombas que coletavam a água roubada foram apreendidas e encaminhadas à delegacia de Cabo Frio. As instalações foram cortadas e o local foi lacrado. A operação teve como objetivo combater a exploração e furto de recursos hídricos na cidade. Agora falando de Teresópolis, onde policiais militares do Serviço Reservado P2, Supervisão de Oficial e ainda Patamo 1 e Patamo 2, prenderam um homem de 33 anos acusado de roubar uma TV, 2 celulares e uma botija de gás de uma residência na localidade de Santa Rita. O veículo usado pelo bandido foi encontrado próximo à fazenda Hermitage. De acordo com as vítimas, ele usou uma faca durante o assalto. Eles chegavam a um sítio no interior e foram rendidos por ele. Ele é velho conhecido dos policiais por praticar furtos e outros crimes. Para você ter uma ideia, ele já foi preso outras vezes e tem mais de 20 anotações criminais. Um amigo que teria guardado parte do material furtado também chegou a ser detido por receptação e levado à 110ª Delegacia de Polícia. Bom, vamos trazer agora uma matéria sobre uma grande perda para o mundo, especialmente para a Igreja Católica. O Papa Emérito Bento XVI faleceu nesse final de ano e a gente destaca essa perda, essa sensação, né, de tristeza que tomou conta dos católicos, né, junto com outras perdas, como a gente vai falar em instantes. O sino na Praça São Pedro soou anunciando a morte de Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI. Segundo o comunicado do Vaticano, ele morreu no mosteiro em que vivia às 9h34 no horário local. O Papa Francisco, que nos últimos dias havia pedido aos fiéis que orassem por Bento XVI, fez uma homenagem ao Papa Emérito durante a homilia na manhã de hoje. Ele disse sentir gratidão a Deus por ter dado Bento XVI à Igreja e à humanidade, e pelo testemunho de fé e orações do Papa Emérito, especialmente nos últimos anos. O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta, disse que Bento XVI foi um grande homem desse século. O maior teólogo desse século, desse tempo, né, comparável a tantos grandes teólogos também da história, e que tratou de tudo, né, e ao mesmo tempo traz grandes iluminações, muitas luzes para as questões do mundo. Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte de Bento XVI. Ele disse que, embora seu pontificado tenha sido curto, ele deixa um legado imenso para a Igreja Católica, para todos os cristãos e para a humanidade. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que recebeu a notícia com tristeza. Lembrou dos encontros dos dois no Brasil e no Vaticano e desejou conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre. Antes de se tornar Papa em 2005, o alemão Joseph Ratzinger foi bispo de Munique e assessor direto do Papa João Paulo II. Durante os 8 anos em que atuou como Papa, Bento XVI ficou conhecido por defender os dogmas da Igreja Católica e adotar uma posição conservadora em relação às questões morais. Também teve um papado marcado por polêmicas. A principal foi a divulgação dos casos de abusos sexuais dentro da igreja. Ele chegou a pedir desculpas públicas e afastou mais de 400 sacerdotes. Mesmo assim, foi acusado de não punir de forma firme outros supostos abusadores.
Joseph Ratzinger renunciou ao cargo em 2013. Foi o primeiro papa a abdicar em quase 600 anos. Na época, ele disse que já não tinha vigor físico e de ânimo para administrar o ministério papal e passou a viver em um mosteiro dentro do Vaticano. O funeral de Bento XVI será no dia 5 de janeiro e presidido pelo Papa Francisco. Essa é a primeira vez na história da Igreja que um papa enterrará outro papa. Por isso, parte dos protocolos da cerimônia ainda são incertos. Bom, antes de falar de Pelé, óbvio que eu vou aqui falar rapidamente sobre Copa do Mundo, porque nós falamos muito rápido sobre isso na edição de retrospectiva do Esporte Mais. Estávamos começando aqui as nossas férias quando estava terminando a Copa. Mas quero destacar sobre a Copa do Mundo o merecimento, né, da Argentina de conquistar o seu tricampeonato, seu terceiro título mundial, uma final inesquecível, uma das maiores finais de Copa do Mundo de todos os tempos, mais emocionantes, né? E se a França vence também, não seria injusto pela Copa que fez e por todo o poder de reação que teve naquele jogo final. Realmente foi uma grande partida e coroou Messi, né, como um dos maiores nomes do futebol mundial de todos os tempos. Sobre o Brasil, rever alguns conceitos e esperar quem será o próximo comandante no lugar de Tite, que deixa a seleção sem ter alcançado o tão sonhado hexacampeonato. Bom, mas a Copa do Mundo chegou ao fim e a expectativa voltou-se no mundo do futebol para a situação de saúde de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que infelizmente nos deixou nos últimos dias. Estava sendo homenageado nesta segunda-feira com o velório no estádio da Vila Belmiro, do Santos Futebol Clube, o único time do qual ele vestiu a camisa no futebol brasileiro. Pelé só jogou em 2 equipes em toda a sua carreira vitoriosa, em equipes, né, de clubes, além da seleção brasileira. Ele jogou no Santos e depois foi encerrar a carreira nos Estados Unidos, jogando no Cosmos, Nova York. Bom, o que falar de Pelé? Um dos maiores nomes? Não, o maior nome. Um dos maiores nomes é Messi, um dos maiores nomes é Maradona, né, porque os argentinos botaram lá, morre um dos maiores jogadores. Não, não morreu um dos maiores jogadores, morreu o maior jogador de todos os tempos. Indiscutível. Ninguém conseguiu fazer tantos gols, ninguém conquistou tantos títulos, ninguém brilhou tanto com a camisa de sua seleção como o Pelé. E a gente só tem a reverenciar. Com certeza, Edson Arantes do Nascimento nos deixa, mas Pelé será eterno. Vamos conferir uma matéria onde alguns dos seus companheiros de futebol falam da sua perda. Jorge Lobo Zagallo foi companheiro de Pelé no tricampeonato mundial da seleção brasileira. Em 58 e 62, jogaram juntos. Já em 70, Zagallo foi o treinador. O velho Lobo escreveu nas redes sociais: "Meu maior parceiro se foi, e é com esse sorriso que guardarei você comigo." Pepe atuou com Pelé no Santos e na seleção em 58 e 62. Ele lamentou a perda do amigo. Nós, os mais chegados e mais íntimos, tínhamos mais contato com ele e seus familiares. E tínhamos também a esperança de que o quadro se revertesse. E o rei da bola, o maior de todos, voltasse ao nosso contato com seu sorriso alegre e seu bom humor constante. Mas não foi possível e Pelé nos deixou. E com ele a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre. Rivelino jogou na Copa de 70 com o Rei e escreveu: "O seu lugar é ao lado de Deus, meu Rei eterno, descansa em paz." Quem também jogou com Pelé na Copa de 70 foi Gerson, o canhotinha de ouro. Quem viu, viu e aprendeu. Quem não viu, perdeu e não verá outro igual. O mundo está de luto e o futebol de luto eterno. Assim vamos chegando ao final desta edição, lamentando mais uma vez o falecimento do Papa Bento XVI, Papa Emérito, também de Pelé. E também, por outro lado, renovando esperanças. A gente espera
com certeza, que tenhamos um governo que atenda a população, não só aqueles que votaram em Lula, mas também aqueles que não votaram. O maior mérito do político é conquistar a confiança e a credibilidade daqueles que o rejeitavam. Lula venceu uma eleição em que era quase um plebiscito, ou Bolsonaro ou Lula. Não havia quase espaço para um terceiro nome, tanto que os candidatos do primeiro turno fizeram votações muito abaixo dos dois que chegaram ao segundo turno. Mas Lula parece ter o entendimento de que ele não foi eleito simplesmente pelos seus mandatos anteriores e não foi eleito porque os petistas o elegeram. Não, ele foi eleito por muitos brasileiros que rejeitaram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Da mesma maneira como o Bolsonaro, quando ganhou em 2018, ganhou a eleição, não tanto por ser o nome dos sonhos dos brasileiros, mas pela rejeição ao PT. Se o PT e Lula vão conseguir ou não reverter essa rejeição, está na mão deles, está na mão do PT, está na mão de Lula, fazer um governo diferente nos erros, ou seja, não repetindo erros, e conseguir aí sim repetir acertos que houve em gestões anteriores. Nós, brasileiros, desejamos sucesso ao novo presidente. Obrigado pela sua audiência, obrigado à nossa equipe técnica, 2023 de muita paz, saúde e prosperidade a todos. Continue ligado com a gente durante aqui na Rede TV+, TV Arte HD. Grande abraço e também um abraço para os nossos telespectadores em Teresópolis pela TV Cidade, Canal 9. Grande abraço e até o próximo. O mais completo tratamento odontológico especializado e moderno você encontra na Clínica Doutora Cláudia Facioli. Clínica geral, próteses em geral, extração, tratamento de gengiva, tratamento de canal, clareamento, implantodontia, obturação, aparelhos ortodônticos, harmonização facial. Aqui seu sorriso também fica mais bonito. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 97126 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé. Você também tá sentindo essa vibração? Não, né? Pra viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a cultura do nosso país. Viaje, Brasil, sede de experiências incríveis. Eu conheço pessoalmente o trabalho do Acnur com refugiados e sei que neste exato momento as vidas de crianças inocentes dependem de pessoas como você e eu. Crianças que escaparam de guerras e desastres e precisam urgentemente de nossa ajuda. Por favor, dê atenção a elas. Seu apoio pode salvar vidas. Junte-se a mim hoje. Vamos ajudá-las.